São 7h32. Com a administração bem avaliada, o prefeito Roberto Cláudio terá em 2020 o maior desafio do ciclo de poder de 8 anos, eleger o sucessor à prefeitura da capital. As informações com Sátiro Salles. Com bons índices de avaliação positiva da administração municipal e com um pacote de obras de 1,5 bilhão de reais em andamento, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, tem uma agenda com o maior de todos os desafios. Em 2020, eleger um sucessor. Integrante do grupo liderado pelo senador Cid Gomes, Roberto tem uma aliança com o governador Camilo Santana e com ações conjuntas entre a prefeitura e o governo do estado na capital. Trabalha para converter em votos para o candidato a prefeito a ser escolhido pelo PDT os bons índices de aceitação administrativa. Um dos questionamentos no cenário pré-eleitoral é sobre o papel a ser desempenhado pelo governador Camilo Santana, que é filiado ao PT, mas tem uma aliança com o PDT que o proporcionou em 2014 e 2018 conquistar as duas eleições ao governo do estado. Os pedetistas esperam o engajamento de Camilo nas ações para o PDT eleger o sucessor de Roberto Cláudio, independentemente dos rumos a serem adotados pelo PT na corrida pela prefeitura da capital. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h33. A corrida pela prefeitura terá um panorama de disputa acirrada. Afinal, Beto Almeida, a oposição está se preparando. Tem o capitão Wagner como pré-candidato do PROS à sucessão municipal. Tem também, provavelmente, o PT com o nome ganhando destaque, a ex-prefeita e hoje deputada federal Luiziane Lins. Então, a corrida pela prefeitura de Fortaleza tem sim esse desafio para o prefeito Roberto Cláudio. Pois é, tem esse desafio, inclusive do prefeito, de definir o nome que ele vai apontar, que ele vai apoiar para a sua própria sucessão, Luziano. Nome, por sinal, que não vai concorrer apenas com esses que você citou. A expectativa é que nós tenhamos por baixo em torno de 10 candidatos a prefeito nas eleições municipais de Fortaleza. Neste fim de semana, inclusive, o Aliança pelo Brasil, que ainda sonha, é o novo partido do presidente Bolsonaro, que sonha, inclusive, em ficar pronto e disputar as eleições municipais, embora esse cenário seja um tanto quanto incerto hoje, mas ele esteve aqui, reunido no estado do Ceará, todas as forças bolsonaristas, exatamente para buscar assinaturas e garantir o mínimo necessário para que o partido dê entrada na sua regularização na justiça eleitoral. O André Fernandes se colocou como a pessoa que pode sim disputar, inclusive entrar nessa disputa, caso o partido fique viabilizado. Mas, para além disso, você tem que ver que tem o PSL, o próprio Heitor Freire, deputado federal Heitor Freire, que hoje é quem comanda o PSL, o ex-partido de Bolsonaro, também é outro que se coloca na condição de pré-candidato. Tem o outro Heitor, que é o Heitor Ferrer, do PDT, tem o Renato Rosendo, do PSOL. Heitor Ferrer, Solidariedade. Do Solidariedade, aliás. Então, e tem o Renato Rosendo do PSOL, enfim, são outros nomes que surgem, mas que, aliás, não pode esquecer do PSDB, que tem Carlos Matos como pré-candidato, são nomes, e outro, como ficará o PMDB nessa história? Tem informações sobre o MDB, Beto Almeida, que principal liderança do MDB ao longo de 15 anos, Eunício Oliveira, após ficar fora do Senado, some do mapa político e eleitoral. E esse sumiço acabou gerando incerteza e gera incerteza para o MDB na disputa pela Prefeitura de Capital e também de cidades do interior. O Carlos Alberto volta com informações sobre as eleições de 2020. As dúvidas marcam neste início de ano os caminhos a serem definidos pelo MDB nas eleições municipais da Grande Fortaleza e do interior do Ceará. A sigla enfrenta um profundo esvaziamento e em 2019 perdeu lideranças municipais. Diminuiu o número de filiados com mandatos e muitos prefeitos deixaram a agremiação em busca de um novo abrigo. Um dos principais caminhos foi o PSD, que, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, atraiu ex-prefeitos, prefeitos e filiados ao MDB com bom potencial de votos para as eleições de outubro deste ano. Ausente do cenário político do Ceará ao longo de 2019, após ser derrotado em 2018 na disputa pela reeleição, o ex-senador Eunício Oliveira não teve forças para conter as defecções, nem entrou em articulações para levar o MDB a ocupar novos espaços na política cearense.
Para alguns aliados, Eunício, entre a decepção e o desencanto, entregou os pontos. Embora outros militantes do MDB o vejam ausente como estratégia de quem quer sentir o termômetro dos bastidores políticos e se preparar para voltar com o projeto de uma provável candidatura à Câmara Federal em 2022. Seja qual for a direção a ser definida, o certo é que, nesse momento, o MDB sentiu a ausência do seu principal líder e chegará às eleições de 2020 no Ceará bem mais magro em relação ao pleito de 2016 e 2018. Com informações do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h37. Jornalista Beto Almeida, sumiço real do ex-senador Eunício Oliveira em 2019, deixando as portas abertas do MDB para a saída de militantes e abrindo também a possibilidade de adversários atraírem antigos aliados do ex-senador Eunício Oliveira. Eunício, quando o Carlos Alberto fala sobre essa ausência que o permite também fazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, para alguns aliados é estratégica para repensar o cenário político eleitoral, os primeiros sinais foram dados nesse final de ano e início de 2020 pelo senador Eunício Oliveira, que tenta fazer uma aferição pelo termômetro das redes sociais sobre os novos caminhos que ele deseja para ele mesmo na política e também para o MDB. Pois é, Luciano, quando se fala em sumiço político, é porque nós estávamos acostumados a ter o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, no centro dos debates, participando de todas as discussões. Hoje ele está fora desse cenário político oficial, mas nas redes sociais ele continua ativo, Luciano. Tão ativo, por exemplo, que está aí costumeiramente fazendo postagens no seu Instagram, no seu Facebook, postagens inclusive com personagens importantes da política, como o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, participando inclusive com fotos, participando de corridas em Brasília. Aqui mesmo no estado do Ceará, tem uma foto aqui recente no Instagram do ex-senador Eunício Oliveira, ele no mar aqui de Fortaleza, dizendo que está Quem está nos acompanhando neste momento no Jornal Alerta Geral pelas redes sociais pode também, Beto Almeida, perceber aí a presença do Eunício Oliveira de uma reunião informal com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. E tem mais dois personagens aí que você estava citando. O ex-ministro do Turismo, o Valfrido dos Mares Guias, né, que estava aí está nessa foto aí em conversa com o Eunício Oliveira. Mas além disso, tem fotos, é porque o Matheus essa foto aí, por exemplo, ó, essa foto aí é o Eunício participando de uma corrida de rua em Brasília, tá certo? E aí você vê ele com o governador de São Paulo, o João Dória. Você vê aí também, Luciano, o Alexandre Baldi, que é ministro. Você vê também, acho que tem aí gente da área de presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. O Rodrigo ele não tá também nessa foto, exatamente lá atrás. Aliás, eu não sei como é que o Rodrigo, com esse peso todo, participa de uma corrida de rua, né, Luciano? Mas tá aí, participando. Atualmente, se você barrigudo todo dia corre, imagina o Rodrigo Maia com plena vitalidade, bem mais jovem do que bem você. Mais jovem, né? Mas Beto enfim, Almeida, isso mostra o seguinte, que o senador Eunício Oliveira está procurando manter ativa a sua liderança pelas redes sociais. Inclusive soltou aqui uma nota no comecinho do ano dizendo o seguinte: renovando as energias para as batalhas de 2020 em prol do nosso Ceará e do Brasil. Agora é real, Beto, que a ausência dele ao longo de 2019, após a derrota de 2018 na corrida pelo Senado, fez com que o MDB ficasse bem fragilizado. Isso é real, não tenha dúvida. Ficou fragilizado, o partido hoje, inclusive, fica com uma dificuldade de articulação, porque acabou que rompeu, de certo modo, a articulação política que existia junto com o governador Camilo Santana. Não é um rompimento político, mas fragilizou diante do cenário que o próprio partido se colocou. E a não reeleição do senador Eunício Oliveira. Inclusive, Luciano, no final de dezembro, o Eunício tentou levar levou lideranças do interior para novas filiações, destacou nas redes sociais, por exemplo, o retorno do Zé Gerardo Arruda, do ex-deputado Zé Gerardo Arruda e do filho dele, de Caucaia,
para o MDB, de volta para o partido, ou seja, mostrando exatamente que nos bastidores ele continua ativo e que continua articulando. São 7 horas e 41 minutos, tem muitos outros temas a serem abordados nesta reta final do bate-papo político, mas o tempo já está ficando curto e eu quero chamá-lo, Beto, para falar sobre essa movimentação ou sinais de insatisfação dos prefeitos que esperavam mais dinheiro da divisão dos recursos arrecadados com o mega leilão de petróleo na camada pré-sal. Os prefeitos, os governadores receberam aí a notícia na virada do ano de dezembro para janeiro, a notícia, a informação sobre o volume de dinheiro, mas a quantia foi bem baixa em relação às expectativas criadas. Esse dinheiro está, nesse momento, nos cofres dos municípios. Exatamente. Essa é a parte boa da história, Luciano. O recurso ficou bem abaixo, porque, na realidade, existia a expectativa de o governo federal arrecadar algo a mais de 100 bilhões de reais, Luciano, com essa perspectiva do pré-sal, do leilão do pré-sal. Ele rendeu pouco mais de 60, 66. Então, o que aconteceu? Naturalmente que houve uma queda, houve uma redução no valor que ficou repassado para estados e municípios. Prefeituras tiveram também sua queda. Fortaleza, por exemplo, não ficou com algo em torno de 45 milhões de reais. Mas diga-se de passagem, é recurso extra. Municípios como Calcaia Grande, como Maracanaú, como Juazeiro do Norte, por exemplo, estão colocando neste início de ano, já está no cofre, mais de 5 milhões de reais. Outros municípios de médio porte, como é o caso aqui de Horizonte, de Aquiraz, algo em torno de 1.800.000 reais. Era mais, ultrapassava os 2 milhões nesse caso. Chegava até a 2 milhões e 20. Agora, essa queda significa dizer o seguinte, que os prefeitos têm esse recurso extra e que esse recurso extra precisa agora, Zeno, ser bem utilizado e bem trabalhado, porque são para dois fatores, principalmente para duas áreas principais. Recuperar um pouco, restringir um pouco a questão do déficit previdenciário, que existe, porque muitos municípios hoje têm déficit previdenciário, seja pelo próprio fundo municipal que eles têm, ou seja por dívida com a Previdência Social normal, e o que sobrar é para fazer investimento. Investimento significa dizer, obras no ano eleitoral é importante para qualquer prefeito.